Olá, senhores, vamos conversar agora das questões da parte especial do Código Penal. Vamos lá, senhores. Questão de número 34 da prova 1. Assinale a alternativa correta no que tange aos crimes contra a pessoa e dignidade sexual previstos no Código Penal. A. O homicídio será qualificado se for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Nossa, senhores, frisamos muito em sala de aula isso, hein? Mas está errada. Por que está errada? Olha só, senhores, a Lei Nova de 2012, a Lei de Extermínio de Seres Humanos, lembra? Ele acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 121 do Código Penal, praticado por milícia privada. Só que a pena é aumentada de 1/3 até a metade e não é qualificadora, então está errado. Maravilha até aqui? B. Constranger um homem mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal caracteriza o crime de atentado violento ao pudor e não estupro. Nossa, não. Tínhamos o atentado violento ao pudor, artigo 214 e o estupro 213. Maravilha? Só que nasceu a Lei 2015 de 2009, que revogou o atentado violento ao pudor. Hoje, não temos mais atentado violento ao pudor. Se o agente constranger um homem mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir com ele se pratique ato libidinoso, ele vai responder por estupro e não por atentado violento ao pudor. Está errado. C. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecente o agente da condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, caracteriza o crime de assédio sexual. Senhores, eu não vou nem comentar essa questão, porque é muito simples, Ctrl+C e Ctrl+V da lei. Artigo 216A é assédio sexual. Perfeito. Eles copiaram e colaram 216A. Fechou? Vamos lá. D. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob domínio de violenta emoção, independentemente de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que está errado aqui nessa alternativa D? Independentemente de injusta provocação da vítima. Trata, pessoal, aqui do homicídio privilegiado. Se ele pratica o crime impelido de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o código fala. Injusta provocação da vítima, o homicídio é privilegiado. Há uma causa de diminuição de pena. O que eles colocaram? Independentemente de injusta provocação da vítima. Olha o troço da VUNESP, olha o que eles fazem. Independentemente, eles colocaram essa palavra. Maravilha? Está errado. E. Não se caracteriza o crime de aborto provocado por terceiro, aquele praticado pelo médico, se a gravidez resulta de estupro, ainda que sem o consentimento da gestante. Senhores, é claro que é o crime de aborto. Nós temos aqui o aborto, pessoal, sentimental, humanitário, piedoso. O que é o aborto sentimental humanitário? Quando a gravidez for fruto de estupro, só que tem requisitos. Precisa de autorização judicial? É claro que não precisa de autorização judicial. A gestante precisa consentir? É claro que ela precisa consentir. Não é só porque ela foi estuprada, às vezes ela é contra o aborto, ela quer ter o filhinho, maravilha, e tem de ser realizado por médico. Olha o que ele coloca. Não se caracteriza o crime de aborto provocado por terceiro, aquele praticado por médico, se a gravidez resulta de estupro, ainda que sem o consentimento. Não é uma verdade. Tem de ter o consentimento da gestante. Fechou? Então a alternativa correta é a C. Assédio sexual, Ctrl+C e Ctrl+V da legislação. Vamos à questão de número 35, da prova 1, hein? No que diz respeito aos crimes contra o patrimônio previstos no Código Penal, é correto afirmar que... Bem legal essa questão, hein, pessoal? A alternativa correta, eles colocaram gabarito, é a B, tá? B. O crime de furto é qualificado se praticado com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Senhores, o que acontece aqui? Furto qualificado está lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1.
Tem várias qualificadoras: abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, concurso de 2 ou mais pessoas, destruição, rompimento de obstáculo, né? A subtração da coisa qualificadora do crime de furto, cuja pena é de 2 a 8 anos. Beleza? Alternativa B. Perfeito. Vamos verificar porque a A está errada. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, e mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro. Senhores, não é uma verdade. Por quê? Porque ele empregou violência e grave ameaça, ele subtraiu coisa alheia. O que acontece aqui, pessoal? Trata-se de um roubo circunstanciado. Está lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, quando a gente restringe a liberdade da vítima. Só que essa condição não é necessária para a obtenção da vantagem. Tudo certo? Não é roubo qualificado, e sim roubo circunstanciado a uma causa de aumento de 1/3 até a metade. Olha o que eles colocaram. Eles colocaram o texto do parágrafo 2º, inciso 5, do artigo 157, que é do roubo, e colocaram ao final o quê? Crime de extorsão mediante sequestro? Não, é crime de roubo. C. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra e qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Caracteriza o crime de roubo mediante sequestro. E se esse durar menos de 24 horas. Nossa, senhores, essa questão é hedionda. Sabe por quê? Porque ele colocou o texto do artigo 159, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer condição como valor ou preço de resgate. Maravilha, isso é o quê? Extorsão mediante sequestro do artigo 159. E não o crime de roubo mediante sequestro. Nem existe roubo mediante sequestro. Está claro até aqui? Então está errada. D. O crime de furto é qualificado se praticado durante repouso noturno. Nossa, essa questão é bem atraente, hein? Por quê? Porque eles perguntaram, a VUNESP perguntou para o concurso de perito. Você lembra disso daí? Concurso de perito, né? Que teve há 3 semanas aí. O que acontece? Olha o que eles colocaram. O crime de furto é qualificado se praticado durante o repouso noturno? Não é qualificado. Há uma causa de aumento de pena de 1/3. Não é qualificador. Errado. E. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, não comete crime se desconhece a identidade do proprietário do objeto. Senhores, é aquela máxima, né? Achado não é roubado. Eu sei. Achado não é roubado, mas achado é o quê? Apropriado. Artigo 169, inciso 2, né? É a apropriação de coisa achada. Ele colocou não comete crime. Na verdade, comete crime. Você vê o que é a VUNESP, né? Ctrl+C, Ctrl+V e tira uma palavra. Beleza? Até aqui a alternativa correta é a B. Legal. Mais uma, 36. Olha lá. No que tange aos crimes praticados contra a administração pública, é correto afirmar que... Gabarito. C, a correta. Praticar ato de ofício contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal caracteriza o crime de prevaricação. Ora, senhores, olha como é tranquilo. O 319, prevaricação. Retardar, deixar de praticar ou praticar infringir em dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação, isso, tranquilo, 319. Vamos verificar porque as demais estão incorretas? A. Aceitar promessa de vantagem devida, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, será caracterizado como corrupção passiva tentada se o agente não receber a vantagem. Olha como ele começou. Aceitar promessa. Quais são os verbos do crime de corrupção passiva? Solicitar, receber e aceitar. Aceitou, consumou, se ferrou. Não precisa da obtenção da indevida vantagem. Maravilha, porque se ele conseguir a indevida vantagem é mero exaurimento. Maravilha até aqui? Então, aceitou, consumou. Ele colocou que é tentada a corrupção. Não é verdade. B. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão de circunstâncias alheias ao cargo. Caracteriza o crime de peculato. Senhores, veja bem, eles colocaram o texto do 312.
Apropriar-se funcionário público, dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, só que o que fala o código, de que tenha posse em razão do cargo. Olha o que eles colocaram, em razão de circunstâncias alheias ao cargo. Olha como eles, questão capciosa, está errado. Por causa disso, circunstâncias alheias ao cargo. Fechou? D. Facilitar por culpa a revelação de fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, caracteriza o crime de violação de sigilo funcional. Olha como ele começa. Facilitar por culpa. Você sabe que se o legislador não colocar no Código Penal a modalidade culposa, ele não admite a culpa, é dolo. Essa é a regra, né? Então, 325, a violação de sigilo funcional, ele é punido a título de dolo, pessoal. De dolo, não existe a modalidade culposa, beleza? Então está errada por isso. Ele colocou facilitar por culpa. Não existe isso, é por dolo. Maravilha? E solicitar para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida caracteriza o crime de concussão. Nossa, senhores, dá até raiva isso, como eles perguntam. Por quê? Porque você decorou os verbos dos crimes. Senhores, concussão é o quê? Exigir, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Eles colocaram solicitar. Eles mudaram o verbo, senhores. Cuidado com isso. A alternativa correta é a C, né? Praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal é prevaricação. Senhores, agora vamos à legislação especial. Questão de número 41, prova 1, hein? Olha lá, ECA. Conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, o adolescente apreendido por força de ordem judicial e o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional serão, respectivamente, desde logo encaminhados. Cuidado com isso, hein? Essa palavrinha, respectivamente. O que eles colocaram? Por força de ordem judicial e o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional. Senhores, o adolescente apreendido por ordem judicial, ele é encaminhado a quem? Ao juiz. Beleza? Até aqui? E o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional, ele é encaminhado à autoridade policial para formalização da apreensão. Seja um boletim de ocorrência circunstanciada, seja o auto de apreensão do menor. Então, respectivamente, ao juiz e delegado. Muito bem. Alternativa A. A Defensoria Pública e ao Ministério Público, nem emoção. B. A autoridade judiciária e a autoridade policial competente, perfeito, esse é o gabarito. A Procuradoria do Estado e a autoridade judiciária competente, pessoal, nada a ver. D. Ao Conselho Tutelar e a autoridade policial competente, não. E. A autoridade policial competente é o Ministério Público. Não, pessoal. O juiz mandou prender, você encaminha ele. Ele foi apreendido, né? Ele foi, na verdade, apreendido em flagrante de ato infracional, a autoridade policial competente, alternativa B. Beleza? Vamos à próxima? 42. Segundo a Lei 8.072 de 90, são considerados crimes hediondos. Senhores, gabarito, alternativa C. A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e o estupro de vulnerável. Senhores, onde você vai encontrar isso? Lá no artigo 1º, inciso 7º, a linha B, 7º, na verdade, beleza? Ctrl+C e Ctrl+V da legislação. Por que as demais estão incorretas? Porque não estão no rol dos crimes hediondos. Como é que eu sei se o crime é hediondo? É simples, você vai abrir a lei dos crimes hediondos e procurar. Está no rol? Não, não está, então não é hediondo. Está no rol? Está, então é hediondo. O furto não está na lei dos crimes hediondos, então não é hediondo. É simples. As demais, pessoal, por um critério de exclusão, estão erradas, né? Por quê? Porque os crimes não são hediondos. Maravilha? Alternativa C. 44. Olha lá, senhores. Quanto ao crime de tortura, é correto afirmar que, gabarito E, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito, Ctrl+C e Ctrl+V da legislação, senhores. Artigo 1º, parágrafo 5º. Cuidado, a condenação no crime de tortura acarreta a perda do cargo. E isso é muito importante, porque mesmo que se o juiz não mencione na sentença, ele vai perder o que é um efeito automático. Legal? Agora, vamos verificar as demais porque estão incorretas? Olha lá. A lei brasileira que comina a pena para o crime de tortura não se aplica quando o crime foi cometido fora do território nacional, mesmo sendo a vítima brasileira. Não é uma verdade. O artigo 2º da lei de tortura, fala que você deve aplicar o princípio da extraterritorialidade. Pessoal, é importante, eles colocaram a palavra não aqui, eles modificaram o texto de lei. Fechou? Vamos lá, alternativa errada, B. O condenado pelo crime de tortura cumprirá todo o tempo da pena em regime fechado? Hediondo esse troço, pessoal, não é uma verdade. Olha o artigo 1º, parágrafo 7º. Todo o tempo em regime fechado? Não existe integralmente fechado, é inicialmente fechado. Beleza? Senhores, alternativa C. É afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia. Realmente é insuscetível de graça, ou anistia, mas é inafiançável. Eles colocaram que é afiançável, beleza? Então, senhores, alternativa B. Na aplicação da pena pelo crime de tortura, não serão admitidas agravantes ou atenuantes. Senhores, não é uma verdade. Não tem nada a ver, isso não está no texto de lei. O crime de tortura é se o agente confessa o crime, a confissão é uma atenuante genérica, que está na parte geral do Código Penal. Não é uma verdade. Legal? Então a alternativa correta é aí. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Artigo 1º, parágrafo 5º. Fechou? Vamos à próxima, 45. Senhores, vamos lá, 45. Com relação aos crimes em espécie previstos no Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que... Gabarito, alternativa B. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena aumentada se o agente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Perfeito. Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 302, parágrafo único, inciso 4. Certinho, pessoal. Eles copiaram e colaram. VUNESP é texto de lei, cara. Você tem que decorar esse troço da lei. Está claro? Vamos lá, as demais porque estão incorretas. A. Não será considerado crime de mera conduta de afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade civil que lhe possa ser atribuída. Pessoal, isso é crime do 305 do Código de Trânsito Brasileiro, Afastar-se o condutor do veículo no local do acidente. Para quê? Fugir à responsabilidade civil que lhe possa ser atribuída, em que pese a inconstitucionalidade desse artigo, Mas tudo certo. Ele existe no 305 do Código de Trânsito, mas ele fala, não será considerado crime de mera conduta, será considerado crime de mera conduta ou de mera atividade. Beleza? Então está errada. C. Será considerado crime participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, mesmo que não resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada. Pessoal, capciosa essa questão. Por quê? Porque o artigo 308 do Código de Trânsito tipifica o crime de racha. Só que você tem de saber o quê? Que o perigo pode ser abstrato e pode ser concreto. O que é o perigo abstrato? É aquele presumido. Presume-se o perigo. Basta acelerar, presume-se o perigo. O concreto não. Ele tem de demonstrar o perigo. Olha o que eles colocaram na alternativa C. Mesmo que não resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada, não é uma verdade. Por quê? Porque o 308 fala que o perigo é concreto.
tem de resultar dano potencial à incolumidade pública ou privada. Ele colocou mesmo que não resulte dano. Não é uma verdade. Beleza? O perigo é concreto, não é abstrato. Alternativa D. É crime conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 2 decigramas, ou sob influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Senhores, olha o que eles colocaram. 2 decigramas. 2 decigramas. Olha o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Não fala 2. Beleza até aqui? Ele modificou o quantum aqui. Errado. E o juiz deixar de aplicar a pena no crime de omissão de socorro se restar provado que a omissão foi suprida por terceiro ou que se tratou de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Não é uma verdade, porque seria lógico isso, né? Um complemento ao bom senso. Mas o Código de Trânsito fala que você tem que prestar socorro mesmo, né, com morte instantânea. Você tem que socorrer o morto. É interessante aqui. Tudo certo até aqui? Pelo bom senso você erra. Então vamos lá, a alternativa B está correta, tá? Da questão de número 45. Senhores, vamos lá. 46. Fulano casado com ciclana, no momento de discussão no lar, destruiu parte dos instrumentos de trabalho de sua esposa. Considerando a conduta de fulano em face do disposto na Lei Maria da Penha, pode-se afirmar que... Gabarito. C. Fulano estará sujeito à prisão preventiva a ser decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público mediante representação da autoridade policial. Pessoal, que pesa a discussão da doutrina, né, o artigo 20 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, fala que cabe prisão preventiva. E pelo texto da lei, o juiz ele pode decretar na fase pré-processual de ofício, ou seja, sem ser provocado. Pode, texto de lei. Agora, se a lei nova de 2011, né, afetou ou não, é um outro problema, mas está na lei, artigo 20. É isso que veio. Vamos verificar porque as demais estão incorretas? Olha lá. A. Fulano, pela sua conduta, poderá ser submetido à pena de pagamento de cesta básica em favor de entidades assistenciais. Isso é hediondo, pessoal. Por que hediondo? O artigo 17 veda a pena de cesta básica. Está claro? Está aqui. Veda a pena de cesta básica. Só que interessante, sabe por quê? Porque cesta básica não é pena. Olha que interessante. A Lei Maria da Penha veda, proíbe a pena de cesta básica, mas o troço da cesta básica não é pena. Maravilha até aqui? Mas está lá. Artigo 17. Ele colocou, poderá ser submetido à pena de pagamento de cesta básica? Não poderá. Veda. Estão errado. B. Fulano não se sujeitará às penas da Lei Maria da Penha, pois a sua conduta ocorreu apenas dentro do ambiente familiar. Pessoal, seja no ambiente familiar, seja fora do ambiente familiar. Maravilha? Até aqui está errada. D. Fulano não poderá ser processado pela Lei Maria da Penha, tendo em vista que essa se destina a proteger a mulher contra agressões físicas, psicológicas ou morais, mas não patrimoniais. Não é uma verdade. Quais são as formas de violência? Física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Patrimonial também, senhores. Então, física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Olha o que eles colocaram. Visa proteger a mulher contra agressões físicas, psicológicas ou morais, mas não patrimoniais. Não é uma verdade. Artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Errado. E. Ciclana terá direito a obter medida judicial protetiva de urgência contra fulano, podendo entregar pessoalmente a intimação da respectiva medida ao seu marido. Nossa, que agressiva de ridícula essa alternativa. Por quê, senhores? Preste atenção.
Ciclana terá direito a obter medida judicial protetiva de urgência contra fulano. Beleza, até aí tá tudo certo. Podendo entregar pessoalmente a intimação da respectiva medida ao seu marido. Senhores, ele está quase matando a mulher. Como é que ela vai entregar pessoalmente a intimação? Ela toma um tiro de vez, sacou? Está errado, é completamente errado. Então a alternativa correta é a C. Está sujeita à prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, requerimento do Ministério Público, representação da autoridade judicial, artigo 20 da Lei 11.340 de 2006. Beleza? Vamos à próxima? 47. Nos termos do que estabelece a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, isso é muito importante, drogas sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar, poderá sofrer a seguinte pena. Pessoal, sem olhar, só para dar emoção, como é que funciona? Olha só, o cara é usuário, ele não é traficante, ele é usuário. Quais são as penas? Advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento periódico ao programa, não é? Advertência é uma pena imediata. Prestação de serviço à comunidade, se ele for primário, qual o prazo? 5 meses. Se ele for reincidente, 10 meses. Não é isso? Beleza, vamos lá. Alternativa correta. A medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo máximo de 5 meses. Se não, reincidente. Dá emoção? Texto de lei. Artigo 28, parágrafo 3º da Lei de Drogas. B. Detenção, credo, nada a ver. C. Reclusão, pior. D. Pagamento de multa a ser revertida ao patrimônio da Defensoria Pública. Essa é atraentíssima, né? E. Prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 1 ano. Não, 5 meses. A ser cumprido em programas comunitários ou entidades que se ocupem da preservação do consumo, da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Prestação de serviço comunitário período de 1 ano? Não, 5 meses se ele for primário, 10 meses se for reincidente. Beleza? Alternativa A. Maravilha, senhores. Valeu!